Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Mauro, teu servo, a irmã Cris, o Emanuel, a Thalita, essa linda família. Obrigado, Deus, por ver na vida dessa família um testemunho vivo de uma família verdadeiramente comprometida com o reino dos céus, comprometida com o Senhor Jesus e com o seu reino. Obrigado, Deus, por vê-los frutificar no teu reino, obedecendo o chamado do Senhor. Obrigado pela alegria de tê-los conosco aqui em Cianorte hoje. E nós oramos como igreja, abençoando a vida dos teus filhos, que eles sejam boca do Senhor nesta noite, para transmitir tudo que está no teu coração. E que o teu Espírito Santo ministre ao coração, desde os menores aos maiores, a todos nós que aqui estamos nesta noite, Senhor. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Para nós está sendo assim um privilégio muito grande de receber o convite do pastor Luiz, também dessa igreja, para estar aqui nesta noite, ministrando, celebrando aí também já o aniversário de 60 anos da Igreja Batista do Calvário, aqui em Cianorte. E nós também estamos na cidade de Paranhos, no Mato Grosso do Sul. E agora, dia 31 também, no mesmo dia aqui, nós vamos celebrar 40 anos da Igreja Batista do Calvário em Paranhos, amém? Glória a Deus. Paranhos é filha desta igreja. Essa igreja, eu lembro quando me converti aqui, nossa saudosa irmã Ide, né, sempre usada pelo Espírito Santo, né, disse que essa igreja seria um celeiro de missionários, né? E é verdade, isso tem se cumprido na vida dessa igreja, e nós temos visto os frutos dessa igreja, a semente dessa igreja espalhado por todo esse mundo, amém? A Cris vai apresentar aqui a nossa família, temos aqui nossos 2 filhos, a herança que o Senhor nos deu, e depois nós vamos estar falando um pouco sobre obra missionária, para você que não conhece, você que ainda não teve a oportunidade de conhecer Paranhos, de conhecer Iperrum no Paraguai, de conhecer as aldeias, né, que nós fazemos trabalhos missionários, que possa conhecer o nosso trabalho lá. Há 8 anos e meio nós estamos em Paranhos, o Senhor nos levou daqui, né, através de um chamado, onde Deus falou o nosso coração, numa palavra onde o Senhor diz: sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Né, nós não conhecíamos Paranhos, nós nunca tínhamos passado por Paranhos, até porque ninguém passa em Paranhos, você tem que ir em Paranhos e voltar, porque depois não tem mais saída, já é outro país, você chegar na fronteira seca ali com o Paraguai. Mas o Senhor nos levou naquele lugar, através do pastor Davino, e nós fomos lá conhecer, e o Senhor mostrou essa cidade, e o coração ardeu, né, porque essa igreja estava ali, uma filha dessa igreja, há 5 anos que estava ali sem pastor, irmãos. E eu lembro na época, nós éramos aqui vários obreiros que serviam na igreja, né, tinha o pastor Leonel na época, o pastor Newton, o Osmar, o João Marcelo, né, e tantos outros obreiros que estavam aqui servindo. Eu disse: meu Deus, como que uma igreja, né, ela caminha sem pastor? Mas na realidade o trabalho ali, né, estava ali, né, parado há muitos anos, e o Senhor nos levou lá como José de Arimateia. Apresento nossos filhos. Eu gostaria que também o Emanuel e a Thalita pudessem louvar o Senhor nessa noite, né, são músicos. O Senhor levantou, né, a minha família, meus filhos. Quando o Emanuel chegou lá em Paranhos, ele tinha 12 anos, a Thalita tinha 7, e o Senhor, né, fez com que eles desenvolvessem, né, o dom também na parte da música, dos instrumentos, né? Eles tocam todos os instrumentos, violão, teclado, o Emanuel toca violino, guitarra. Então Deus tem feito assim coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém. A paz do Senhor, igreja do Deus vivo nessa terra, amém? Estou feliz de estar aqui na nossa casa, feliz de rever alguns amigos e também rever aqueles que ainda não conhecia. Mas é um prazer, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Mauro já falou dos meus filhos, né? Tem o Emanuel, vai fazer 20 anos, a Thalita 14, vai fazer 15, agora dia 3 de setembro. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, e nós estamos felizes por isso. Nós carecemos das orações dos irmãos, porque o ID do Senhor é ir, contribuir e orar. Então, nós necessitamos da oração no campo missionário, porque cada dia é uma batalha na nossa vida, e cada dia é uma vitória no nome de Jesus. Não é mesmo? Porque no campo missionário nós vemos de tudo, irmãos.
Então, nós temos que estar sempre precisando das orações, na parte espiritual, emocional, físico, porque, às vezes, você vê tanta coisa no campo missionário que abala a sua estrutura. Mas Deus é maior que todas as coisas. E eu estou feliz nessa noite por poder estar aqui na nossa casa e meus filhos louvando, porque eles são uma promessa do Senhor. De manhã eu não falei, mas agora eu vou falar. Meus filhos são uma promessa porque eu não podia ter filhos. E um dia o Senhor disse que eu ia gerar e dar vida. E falou ainda que eu ia ser mãe de multidões. Falei, meu Deus, quantos filhos que eu vou ter, né? Mas assim, multidões espirituais, irmãos. Cada irmão, cada membro que chega, cada ovelha que chega é um nossos filhos. E daí Deus me deu esses 2 filhos e eu louvo a Deus pela vida deles. Porque se Deus tem um plano nessa terra, Ele vai fazer você chorar os profetas da terra. Não entendemos, porque em 2008 eu também perdi um bebê, que eu estava grávida de 6 meses. E na hora eu não entendi. Mas Deus sabe de todas as coisas. E naquele momento o Senhor usou a irmã Cleusa uns dias antes para me dizer assim, não se preocupe, eu cuido da sua geração. Eu falei, nossa, então vai dar tudo certo, já está quase para nascer. Não, irmãos, com 15 dias eu fui muito mal para o hospital, algumas das irmãs me ajudou, os irmãos também, e Deus recolheu aquela criança. Mas me deixou 2 maravilhosos, e eu louvo a Deus porque eu também não podia ter filhos, e o Senhor falou que meu filho ia ser um profeta de nações. E foi aqui nessa casa que o Senhor falou isso. E eu vejo assim a palavra de Deus se cumprindo. E Deus falou que ia levantar minha filha como uma levita. E eu estou testemunhando isso hoje para a glória de Deus. Porque aqui vocês conhecem a nossa história. Sabe, cada coisa que nós passamos nesses longos anos, né, nós já estamos há quase 22 anos convertidos a Cristo. E eu falo assim, que Deus tem honrado a nossa vida. Mesmo em meio a lutas, dificuldades, muitas vezes, mas o Senhor é fiel. E Ele tem nos sustentado, amém? E eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que daquele que nunca me deixou. Te adoramos, Senhor, nessa noite, Senhor, porque o Senhor é o nosso descanso. Oh. Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos ali na cidade de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, cerca de 8 anos e meio, em janeiro de 2017. Então nós fomos para lá, para essa terra que o Senhor nos mostrou. E nesse tempo nós escrevemos um livro, né? E esse livro chama Restaurando Famílias e Salvando Vidas. Então o ano passado nós lançamos aí então esse livro. É um livro de restauração de família,
porque o nosso ministério em Paranhos, ele se resume a isso, um ministério de restauração de famílias, alcançando vidas para Jesus. E né, nós trouxemos aqui alguns exemplares. Se você desejar semear na nossa vida, R$30, tá? É o livro, você pode pegar, eu vou deixar aqui na frente, no final do culto você pode pegar. Aqui, quem sabe você tem uma família que precisa ser restaurada, ser salva. Aqui eu falo de famílias, né, da Bíblia, como a família de Davi, um homem que ganhou todas as guerras, todas as batalhas, todas as lutas fora, mas ele perdeu dentro de casa. Então eu escrevo aqui no final do capítulo que eu falo sobre Davi, eu escrevo que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Não adianta nós ganharmos todas as guerras fora de casa e perder dentro de casa. Noé, né, por sua vez, ele não conseguiu salvar, né, a humanidade. Noé pregou mais de 100 anos, não conseguiu salvar nenhuma família. Se fosse nos tempos de hoje, pastor Luiz, eles iam mandar o pastor embora. Ele falou assim, pastor Noé está 100 anos pregando, não salvou ninguém. Vamos mandar esse pastor embora. Mas Noé entrou na arca, e a Bíblia diz assim, né? E Noé entrou na arca, ele, sua esposa, os seus filhos, né? E a esposa dos seus filhos, amém? Então isso agradou o coração de Deus. Quando Jesus, no seu sermão, ele diz assim, como era no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. E assim será a vinda do Filho do Homem. Então, quando Noé salvou a sua casa, isso agradou a Deus. Então, esse livro, Restaurando Família, que fala da família de Jó também. Jó foi um homem que Deus levantou, né, de intercessão pela sua família. Ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele falava, meus filhos podem ter pecado, feito alguma coisa que desagradasse ao Senhor. Então, Jó, ele oferecia sacrifício, né, intercessão pelos seus filhos. E no último capítulo eu também falo sobre as finanças da família, eu falo sobre dívidas, eu falo como sair das dívidas, sobre orçamento familiar, coisas que, né, as famílias necessitam. Então eu falo sobre famílias e finanças aqui nesse livro. O importante é que você leve o livro, que você tenha o livro, que você tenha o material, que você possa presentear alguém também. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de alguém. Então, nós estamos ali nessa cidade de Paranhos, o Senhor nos levou lá, e com esse projeto de restaurar a família, de salvar vidas. E quando nós chegamos lá, eu fiquei assim impressionado, porque nós já estávamos na cidade cerca de 8 a 9 meses, e aconteceu lá um casamento. Né? E aí aquilo me chamou a atenção, falei, mas como assim? Né? É verdade, eu não tinha visto nenhum casamento ainda na cidade de Paranhos. Né? E aí então eu comecei a buscar, né, informação, por que as pessoas ali não casam. Então as pessoas lá tinham uma cultura de não casar, as pessoas não achavam que o casamento não era importante, que não tinha, né, importância o casamento, então as pessoas iam morar junto. Né? E ali tinham seus filhos, e ali, né, construíam suas famílias. Às vezes, quando as coisas não estavam boas, né, então, né, separava, porque era apenas 2 pessoas junto, ali não era um casamento, e ali, tipo assim, acabava assim, juntando e amaziando com outras pessoas, e assim tinha filhos de outros relacionamentos, e assim as coisas estavam acontecendo. Então, nós começamos, então, um projeto de restauração, de orientação para as famílias. Né? Começamos ali a ministrar nos cultos, né, a palavra voltada, né, para a família, sobre o valor da família, sobre esse bem precioso que é a família. E nós começamos também os grupos do Casados para Sempre, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos liderança, pessoas que estão ministrando o curso lá na nossa igreja, né? Implantamos ali também esse ano, no começo do ano, né, os cursos do Hombridade, né? Homem ao Máximo, Mulher Única, Mulher que Prospera, né? E glória a Deus, as coisas têm assim encaminhado, porque nós acreditamos na família. Nós entendemos que não existe família perfeita, mas nós acreditamos na família. E nós investimos nas famílias, nós estamos trabalhando na restauração de família. Então, nós estamos lá com esse projeto. Quando nós fomos para Paranhos, nós fomos para pastorear uma igreja que há 5 anos que não tinha pastor. E nós recebemos esse convite, eu fui com o pastor Davino, a convite do pastor Davino, para visitar esses irmãos, passamos em Terra Roxa e passamos também, né, e fomos até Paranhos. E quando eu cheguei em Paranhos, o meu coração assim, eu tive uma compaixão muito grande por aqueles irmãos. Tinha ali um grupo de 12 irmãos na igreja, mas há 5 anos eles estavam sem pastor.
E toda visita que nós fazíamos na casa desses irmãos, né, com o pastor Davino, as pessoas falam, ai, pastor Davino, nós estamos sofrendo demais, estamos há 5 anos sem pastor. Eu falei, meu Deus, como que uma igreja caminha sem pastor, né? Como que é, né? E Jesus falou, né, quando olhou a multidão, ele disse que ele teve compaixão, porque elas estavam desgarradas como ovelha que não tinha pastor. Né? E aquilo assim, queimou no meu coração, né? Mas eu nunca imaginava, né, que um dia eu poderia ser pastor daquela igreja. Eu nunca imaginava que um dia eu ia sair da minha cidade, deixar a minha casa, deixar, né, a minha parentela. E eu falei com o pastor Davino, vamos voltar aqui o mês que vem, né, para fazer culto com esses irmãos. Se nós virmos aqui uma vez por mês, nós vamos ajudar esses irmãos, eles vão ficar felizes. E o pastor Davino, ele é um homem assim, muito disposto, né, muito, e ele falou assim, não, claro, vamos sim, Mauro, vamos sim e tal. E aí no outro mês nós fomos lá. Fizemos o culto, ele pregou de manhã na escola, ele falou, você vai pregar no culto à noite, e eu preguei no domingo à noite, e no final do culto, a irmã, que é a presidente da igreja, ela chegou assim, ela falou assim, tem uma carta aqui, né, para entregar para o pastor Mauro e para a sua família, mas eu quero ler essa carta, para que toda a igreja possa conhecer, né, o teor dessa carta. E aí, então, ela pegou e leu essa carta, eu tenho guardado até hoje, era uma carta convite, né, convidando eu e minha família para ser pastor daquela igreja. Eu falei, dia 16 de janeiro, nós colocamos a mudança no caminhão do Coelho e fomos embora para Paranhos. E nós chegamos lá, nesse lugar, e começamos então esse trabalho, né, fazendo culto, visitando, conhecendo os irmãos. Tem um outro livro também, chama-se De Casa em Casa até a Última Família. Porque nós temos ali um projeto, né, de alcançar toda a cidade de Paranhos para Jesus. Nós queremos alcançar toda a cidade. E nós estamos indo de casa em casa. Nós fazemos 11 cultos por semana lá em Paranhos. Nós temos culto todo dia. Tem dia que tem 3 cultos no dia. Tem um de manhã no Paraguai, um à tarde na aldeia e um à noite na igreja. E é assim, porque nós vamos alcançar a cidade para Jesus. E nós estamos assim, nesse trabalho ali intenso, desde 2017. E esse livro fala de casa em casa até a última família. E nós estamos, então, com esse projeto de hino. E nós chegamos lá e começamos, visitava, eu chegava nas casas e dizia, olha, eu sou o novo pastor aqui da cidade. Né? E eu passei aqui para conhecer a sua família. Se você aceita uma oração, ô pastor, claro que eu aceito oração, irmãos. Olha, tem 8 anos e meio que eu estou lá, eu nunca bati numa porta, pastor Luiz, e para levar o evangelho, e alguém chegava e falava assim, não, eu não aceito. Ali eu conversava, ali eu orava, e falava, se você quiser um culto aqui, para vir orar pela sua casa, pela sua família, né, o senhor pode escolher um dia, eu venho aqui fazer culto. O senhor vem, pastor? Claro que eu venho. Então, o senhor pode vir. Falava, então, o dia que o senhor quiser. Falava, então, terça-feira, às vezes, 3, 4 dias depois, então, tal dia eu venho aqui, pode. Se você quiser convidar os seus vizinhos, os seus amigos, quando chegar naquela casa ali, olha, vai vir um pastor aqui fazer oração e tal, orou por mim, foi uma benção. Quando chegar na casa, estava cheio de gente na casa. E ali você orava por todo mundo, e ali você, né, ministrava, e ali, olha, se tem um lugar que Deus opera com cura, é nas casas. Olha, quanto testemunho de cura, de libertação ocorreu com o ministério de casa em casa. É impressionante. Jesus também percorria as aldeias, de casa em casa, ele curava também. Jesus curou a sogra de Pedro aonde? Estava na casa. Irmãos, ele foi na casa, quando ele falou para Zaqueu, eu vou aonde? Na sua casa. Então, existe um mistério muito poderoso nesse trabalho de casa em casa. Então, e assim nós fomos, a igreja foi crescendo. A igreja cresceu, a igreja foi aumentando, né, de 12 pessoas, a igreja foi prosperando. Fazia 4, 5 datas de batismo por ano, na aldeia, né, na cidade. Onde tinha uma poça, nós entrava a gente e batizava os irmãos. Coisa assim, né? Ministério assim, um ministério apostólico meio louco, assim, é diferente. E o trabalho foi crescendo. Hoje nós temos mais de 100 pessoas congregando na igreja. Né? Nós temos mais, né? Hoje nós temos só criança que nós ministramos, cerca de 300 crianças nós ministramos por semana. Nós ministramos para as crianças com lanche, né? Com discipulado. Né? Nós servimos 5 merendas por semana, porque a região lá necessita disso. Você tem que levar o espiritual, mas você precisa levar também o alimento. Porque eles chegam lá com fome, eles chegam lá, né, muitos falam assim, mas pastor, né, as pessoas só vêm por causa da comida, amém. Jesus falou assim, eu tive fome e não me deste de comer. Nós estamos dando de comer. Jesus multiplicava pão.
Jesus falou assim, ó, vinde de mim todos os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava, né, o alimento, o peixe, e servia a multidão. E nós estamos fazendo o ministério de Jesus. Nós estamos nesse caminho, porque foi o que Jesus, ele fez, e nós vamos fazer. E é um evangelho simples. É um ministério simples, é algo simples da parte de Deus. O Leonel tinha um hino, dizia assim, tinha uma frase atrás assim, a fé simples em Jesus salva. Não era assim, Leonel? Eu lembro daquele hino, assim, tinha essa frase, a fé simples em Jesus salva. Não sei onde você viu essa frase, mas o pastor Nilton que falou essa frase, mas isso é verdade, é uma realidade. Né? E nós vemos lá o trabalho, uma simplicidade. Então hoje nós estamos na cidade de Paranhos, e do lado vizinho, né, atravessou a avenida, tem outra cidade chamada Iperrum, no Paraguai. E depois de uns 3 anos que nós estávamos ali, o Senhor abriu as portas daquela cidade. E nós entramos naquela cidade. E nós começamos a fazer o trabalho naquela cidade. Hoje a igreja tem uma congregação lá, um salão, um ponto de culto, onde nós alcançamos lá cerca de 60 crianças. Todos os sábados pela manhã, nós ministramos a escola bíblica para eles. E vocês vão ver no vídeo ali a foto deles, né? A cada discipulado que termina aí, com 12, 15 semanas, nós fazemos as formaturas com as crianças. Colocamos a beca, e ali eles amam. Né? Então, é um trabalho assim, bem gostoso assim, de se fazer. Então, nós estamos lá, porque o Senhor Jesus falou assim, ó, levantai os olhos e vedes, os campos estão brancos para a ceifa. Então, nós precisamos colher esses frutos. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, por que o senhor trabalha tanto com criança, investe tanto em criança? Porque através das crianças você alcança os pais? Eu digo, olha, irmãos, ainda que nós não alcancemos os pais, ainda que nós não salvamos, né, essa geração de pais, nós estamos preparando a próxima geração. Essa geração que está sendo preparada, essas crianças sendo preparadas, as crianças que estão no culto aqui infantil, essas crianças não vão servir, né, os deuses falsos. Porque estão sendo preparadas, é a próxima geração que está sendo preparada. Lá no livro O Homem ao Máximo disse que quando você ganha, né, eu não sei se é o Homem ao Máximo ou lá no Legendário, no service que eu vi, que quando você ganha, né, uma criança para Jesus, você consegue alcançar apenas 3% da família. É muito pouco. Né? Agora, quando você ganha uma mulher, você alcança até 17%. Agora, quando você ganha um homem para Jesus, você alcança até 90%. Então, esse ministério dos legendários que está acontecendo aqui em Cianorte é maravilhoso. Eu vim lá de Paranhos aqui para servir. Né? Porque é algo da parte de Deus, é algo que está funcionando. Se você não foi no legendário ainda, irmão, escolhe a sua montanha. Cada um tem a montanha que precisa. Tá? Cada um escolhe a sua montanha. E vai para a montanha, porque Deus quer falar com você lá. Então, meus irmãos, nós estamos aí nesse trabalho. Com 7 meses que eu estava em Paranhos, irmão, tinha um escritório ali, e ele me ligou, ele falou assim, pastor, o senhor pode vir aqui no meu escritório? Eu falei, claro que eu posso. Né? Eu vou, onde me chama eu vou. No escritório dele, cheguei lá, tinha lá um senhor indígena, com um rapaz do lado, e diz, ó, esse pessoal aqui quer falar com o senhor, quer te conhecer, ouviu falar do senhor, quer falar com o senhor. E aí esse senhor começou assim, descer em lágrimas, assim, falar assim, ô pastor, nós somos cristãos, pastor, nós já aceitamos Jesus, mas nós não temos ninguém que faça culto para nós lá na aldeia, e nós queríamos cultuar, nós queríamos fazer culto. Eu falei, meu Deus, né? Levei um choque assim, eu falei, porque né, a pessoa chorando porque queria que tivesse culto para eles cultuar. Eu falei, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Quando o Senhor me levou daqui para lá, eu lembro que nos cultos aqui de quinta-feira, né, você tinha aqui 15, 20 pessoas no culto, né? Toda essa estrutura, e o templo vazio. Eu falei, e esse irmão chorando de lágrimas, porque quer culto? Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, não, eu preciso conhecer, onde é essa aldeia? Eu nunca tinha ido na aldeia. E aí, então, esse irmão colocou eu no carro e me levou até na aldeia, e ali na casa desse irmão, nós oramos com ele, com a família dele, e eu disse, olha, eu vou voltar aqui. Isso era uma sexta-feira. Eu falei, quando você vai voltar? Eu falei, terça-feira eu vou voltar a fazer um culto aqui na sua casa. Chama seus filhos, reúne a sua família, e eu vim fazer o culto. Ele me pediu uma lona. Ele falou, você me dá uma lona? Né, 12 por 8? Eu falei, eu dou, pode ir lá buscar lá, eu vou comprar a lona, eu vou te dar a lona. E eu dei, sabe aquele enceradinho fininho? Eu dei aquele enceradinho. Quando eu cheguei lá na terça-feira, ele tinha feito uma tenda com aquela lona.
E ali naquela tenda nós fizemos 3 anos culto debaixo daquela lona. Dessa alturinha assim, 2 horas, 3 horas da tarde. Né? 38, 39 graus. E nós fazemos culto ali, irmãos. E teve chuva de pedra, teve vento. E aquela lona não rasgou. Aquelas madeirinhas que ele colocou, aqueles pauzinhos fininhos. Aquele lá não apodreceu. Eu falei, meu Deus, né? Como que é isso? Aí eu lembrei, falei, no povo do deserto, caminharam 40 anos no deserto, as sandálias não gastaram. Eu falei, glória a Deus, é o Senhor que sustenta. Né? Hoje você vai ver no vídeo, já tem uma estrutura lá, uma cobertura, né, com eternite, já tem contrapiso, já temos, depois desse ponto, já temos mais 2 pontos que nós estamos fazendo culto, né, porque nós queremos alcançar toda a aldeia. Tem 6.000 indígenas lá em Paranhos. 6.000 indígenas. Hoje nós estamos com um trabalho fixo, apenas uma aldeia, mas lá tem 6 aldeias. Então ainda existe 5 aldeias para serem alcançadas lá. E eu quero alcançar todas elas, amém? Quem sabe nessa noite o Senhor levanta missionários aqui para ir para Paranhos? Quem sabe nessa noite o Senhor desperta o seu coração, né, para você semear em missões? Porque missões é do coração de Deus, irmãos. Então, e diante de tudo isso, nós estamos construindo um templo lá ainda para 350 pessoas. 350 pessoas. As pessoas veem, mas pastor, um templo desse tamanho? Eu falei, porque nós estamos olhando para frente. Aleluia, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Maravilha, maravilha, isso é o que Deus faz. Então abra sua Bíblia aí, em João capítulo 19. Encontrou aí? João 19, versículo 38. João 19, 38. Fala sobre o sepultamento de Jesus. Até o 42, diz assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Amém? Até aí. Como eu disse no início, eu nunca ministrei, eu nunca tinha ouvido algo, né, alguém ministrando assim sobre José de Arimateia. Deus me deu essa mensagem já tem em torno de 4 anos, quando fomos fazer um trabalho, fomos convidados para fazer um trabalho com crianças na cidade de Sinop, no Mato Grosso, e nós saímos, né, de Paranhos, né, fomos aqui em Maringá, pegamos o avião, fomos até Sinop para fazer esse trabalho. E ali o Senhor deu essa palavra, né, de José de Arimateia, porque nós tínhamos ido lá, porque a igreja estava com dificuldade. A igreja não estava conseguindo caminhar, não estava conseguindo avançar, uma igreja que não tinha muitas pessoas, muitos membros, uma igreja que não tinha criança. Né? E olha, irmãos, fala para você, criança é a alegria, né, da casa. Uma igreja que tem jovem, que tem adolescente, é uma igreja alegre, né? Porque jovem é a energia, é a força. Eu falo para os irmãos, olha, tem gente que fala, que criança dá trabalho. Que nada, quem dá trabalho é adulto, criança não dá trabalho. Criança é uma bênção, trabalhar com criança é a melhor coisa que tem, né? Então, criança, jovem, adolescente. Hoje nós temos lá na igreja cerca de 70 adolescentes, jovens, que participam dos cultos, que nós fazemos lá. O culto de jovem lá é quarta-feira. Quarta-feira é o culto de jovem. Mas esses adolescentes que temos lá hoje, de 15, 16, 14 anos, eram as crianças de 8, 9 anos, que quando nós chegamos lá, 8 anos atrás. Então, nós estamos formando uma geração.
né? Então, esses jovens que estão lá hoje, eram as crianças de 8 anos atrás. E nós fomos lá e Deus, então, ministrou isso no meu coração, sobre esse ministério de José de Arimateia, de investir em corpo morto, né? De requerer um corpo que estava morto e começar a investir nele, né? E aguardar que ele ressuscita. Então, eu falei, meu Deus, nem essa palavra não é para Paranhos. Eu falei assim, mas um dia que eu for pregar na Igreja Batista do Calvário, em Cianorte, eu vou pregar essa mensagem. Né? E no começo desse ano, depois de 3, 4 anos, o pastor Luiz, no início do ano, falou, pastor Maurinho, nós vamos ter o aniversário da igreja em agosto, e nós queremos convidar, né, aqueles pastores que foram formados, né, que saíram, são filhos da igreja, para ministrar nesse mês. Você vem trazer uma palavra aí? E aí eu falei, vou. E eu pensei, eu já tenho a palavra. Eu já tenho a palavra de José de Arimateia. Então, esse homem, né, Jesus morreu 3 horas da tarde, e esse discípulo, né, que diz aqui que ele era um discípulo oculto de Jesus, era um discípulo secreto de Jesus, ele foi até Pilatos e disse, Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Como o corpo já estava morto, né, como Jesus já tinha morrido nesse período, então Pilatos deu permissão para que ele tirasse ali o corpo de Jesus. Então ele chama outro discípulo também secreto, que era Nicodemos, aquele do capítulo 3 de João, né, que ele foi até Jesus, né, à noite, né, e do capítulo 3 de João, ele chama esse Nicodemos, e então eles levaram ali, né, o texto diz que ele levou cerca de 35 quilos de especiaria, composto de mirra e aloés. Pegaram então o corpo de Jesus, envolveram, né, passaram esse óleo, envolveram Jesus, né, nesses lençóis, né, e como era de costume dos judeus, na preparação para o sepultamento, e colocaram ele nesse túmulo novo, a qual ninguém tinha sido ainda colocado. Então, irmãos, nós estamos nesse tempo, né, onde o Senhor está levantando homens e mulheres para investir em corpo morto. Investir em pessoas que, quem sabe você está aqui nessa noite, mas do seu lado aí, já teve alguém um dia sentado aí, né, que estava frutificando, que estava ligado na videira, mas que hoje não frutifica mais. Está morto, está esquecido. E não tem ninguém mais investindo nele, ninguém mais quer, né, semear, investir nesse corpo, porque ele está morto. Porque não está mais frutificando. Os discípulos, quando Jesus, né, estava vivo, quando Jesus ele estava ali, né, ele multiplicava pão, Jesus ele fazia milagre, tinha glória, então a multidão, tinha muitas pessoas em volta de Jesus, os discípulos estavam ali, mas quando Jesus morreu, todo mundo sumiu, todo mundo se afastou. Quantos irmãozinhos nossos aqui da igreja, enquanto tinha glória, enquanto liberava a palavra profética, enquanto, né, glorificava a Deus, enquanto tinha, né, produzia frutos, estava rodeado de gente, rodeado de pessoas, mas depois veio uma crise, veio uma dificuldade, não tem mais ninguém perto, todos abandonados. Quando nós fomos lá para Paranhos, fazia 5 anos que não tinha pastor naquela igreja, ninguém queria ir para Paranhos. Você acha que quantas pessoas foram convidadas para ser pastor daquela igreja, mas ninguém quis, porque não, Paranhos, né? Uma igreja com 12 pessoas, um lugar difícil. Quando o pastor Luiz foi pastor daquela igreja, não tinha asfalto, não tinha a cidade assim, não tinha iluminação pública. Quando eu cheguei em Paranhos, a cidade, irmãos, olha, pensa numa cidade que parecia o faroeste. 3, 4 ruas, assim, no centro tinha asfalto, uma cidade escura, uma cidade, sabe assim, à noite, ninguém saía na cidade, dava 18, 19 horas, ninguém saía na cidade, na rua, com medo, o pânico tomava conta daquela cidade, por causa, né, dos altos números. Muitas pessoas, quando eu falei aqui nessa igreja, que eu iria para Paranhos, alguns irmãos foram à minha casa visitar eu, dizendo, Maurinho, você vai para essa cidade, dá uma olhada aqui. Lá tem chacina, teve chacina. Lá o índice é o maior município que tem o maior índice de criminalidade. Como que você vai para uma cidade dessa, você vai levar os seus filhos? Porque ninguém quer ir onde o corpo está morto. Todo mundo quer ficar onde o corpo tem glória. E na nossa volta nós temos aí corpo morto, que precisa alguém ir lá e colocar o óleo. E colocar ali, né, um lençol, envolver ele no lençol. Então ninguém queria ir.
uma cidade que ninguém queria ir. A igreja estava lá. Essa igreja faz 40 anos. 40 anos esse ano. Glória a Deus. Eu conversando com o pastor Davino essa semana, eu fui visitar o pastor Davino essa semana. Né? Alguém que, né, o pastor Davino, ele tem assim eu tenho um apreço muito grande por ele, porque foi alguém que me ensinou muito. Nas viagens que eu fazia com ele, para a congregação aqui de São Manuel, de São Lourenço, na Itamaraty, nos seminários, né, estudei em seminário 4 anos com ele aqui, alguém que me ensinou muito, alguém que me lapidou, que forjou meu caráter. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá visitar o pastor Davino. E aí eu levei o Hugo Bongiorno, né, porque ele nunca tinha ido visitar o pastor Davino. E eu levei ele, falei, vamos lá visitar o pastor Davino. Eu estava na casa dele, e aí nós fomos lá. E aí eu ouvi o Hugo perguntando para ele, como que foi a sua conversão? O senhor era de Minas, por que o senhor veio para o Paraná? E ele diz assim, eu vim, porque as igrejas batistas aqui no Paraná estavam muito fraquinhas. E precisava de alguém para vir, para trazer o avivamento. E eu falei assim, olha, pastor Davino, como José de Arimateia. Eu falei, olha aí o José de Arimateia aí, que veio ressuscitar. Ele falou assim, eu cheguei em Terra Roxa, a igreja lá tinha lá umas 15, 20 pessoas na igreja. Fiquei lá 8 anos, quando eu saí de lá, tinha uma congregação com 150 membros. Eu falei, olha o ministério de José de Arimateia. Não falei nada para ele, mas eu fiquei pensando, falei, olha o ministério de José de Arimateia. Aquele que investe no corpo morto. Hoje de manhã, a Dorcas estava no culto, né, e eu falando sobre José de Arimateia, no culto pela manhã, à tarde, quando eu cheguei no culto, eu falei assim, pastor Mauro, deixa eu falar uma coisa para você, o meu filho lá, o Vinícius, ele está mudando de uma cidade para outra, para começar um trabalho onde não tem igreja, um lugar, né, tipo assim, que ele vai ter que montar uma tenda, desmontar, um lugar muito difícil, mas é dentro daquilo que você falou, Ministério de José de Arimateia, está indo ali investir num corpo que está morto. Então, meus irmãos, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser despertados nesse tempo. Olhar à nossa volta. Ver aquele corpo que um dia frutificava e não está frutificando mais. E nós precisamos ir lá, né, e semear nessa vida. Tem muita gente que perdeu a esperança na igreja. Tem muita gente que você fala dentro da igreja, mas eu não acredito mais em ministério. Eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais, né, nisso, naquilo outro. Então, muitas pessoas perderam, então está cada vez mais difícil. As pessoas estão perdendo, né, ali a esperança. As pessoas estão perdendo, não estão acreditando mais na igreja. Então, quando eu meditava nesse texto, e eu falava assim, Senhor, levanta mais homens como José de Arimateia. Senhor, levanta mais homens, mais mulheres com esse ministério, porque está cada dia mais difícil de pessoas que invista no corpo, que invista, né? Porque quando o corpo está vivo é fácil, irmão. Quando o corpo está vivo, vir aqui é fácil. Lá em Paranhos, né, quando eu cheguei lá, fazia 5 anos que aquela igreja estava sem pastor. 5 anos. E quando eu cheguei, tinha 12 irmãozinhos lá, que era da época do pastor Davino. De 40 anos atrás. Só tinha eles lá. Então, e quantas pessoas passou? Porque aquela igreja já foi grande. Já tinha muitas pessoas naquela igreja. Mas quando o corpo começou a morrer, quando o corpo morreu, as pessoas abandonaram. E eu glorifico a Deus por esses 12 irmãos que ficaram, que permaneceram. Que mesmo o corpo em dificuldade, mesmo o corpo ali morto, eles não abandonaram o corpo. Quando eu cheguei lá, irmãos, fazia 5 anos que aqueles irmãos reuniam na escola dominical. Todos os domingos, às 9 da manhã, eles estavam lá na escola dominical. Um dia um dava lição, outro dia era outro. Às vezes tinha 3, tinha 4, mas eles estavam lá. Não abandonaram o corpo. Fiel ao corpo. Muitos que experimentaram os milagres. Muitos que receberam as ofertas que aquela igreja ofertou. Muitos que se beneficiaram, né, pelas profecias, pelas orações daquela igreja, na hora da dificuldade foram embora. Abandonaram o corpo. Mas nós precisamos levantar, né, homens e mulheres aqui nessa noite, como José de Arimateia, que vai ficar e permanecer firme no corpo. Independente da situação que está passando, independente da dificuldade que está passando, eu vou permanecer, eu quero o corpo. Eu vou continuar perto do corpo. Eu vou continuar investindo no corpo. Eu vou continuar semeando no corpo.
Tem pessoas que param de semear no corpo. Porque eu acho que as coisas não estão corretas do jeito que eu penso. Então eu vou parar de semear no corpo. Irmãos, que o Senhor desperta você nessa noite. Que o Senhor desperta você nessa noite. Então, às vezes você pode dizer, pastor, mas a igreja está desviada, né? A igreja está difícil, né? Às vezes a gente fala que é crente, as pessoas já olham para a gente atravessado. Vai falar que é pastor, então. Você fala que é pastor, o cara já olha assim para aí, ó, mais um, está roubando a igreja. O pastor troca de carro, olha lá, está vendo? Olha lá, já está desviando os dízimos. Olha lá, pastor já está, né? Pastor está com a poupança gorda. Mas, ela está morta, irmão? Ela está com dificuldade? Mas cadê o José de Arimateia? Cadê aqueles que vão se levantar pela igreja? Aqueles que vão se levantar e dizer, não, eu conheço a igreja. Eu sei do valor que tem. Eu conheço o meu pastor. Eu conheço a liderança da igreja. Você precisa ser boca de Deus aonde você estiver. Se alguém vem falar de você, da noiva de Cristo, você diz, não, eu conheço a noiva. Não adianta você fazer, né? Será que é isso mesmo? Será que é assim que funciona? Não, irmão, você precisa se levantar como arauto de Deus. Você precisa, né, defender a noiva de Cristo. Defender, né? Então, que você possa ser levantado aqui nessa noite com esse ministério de José de Arimateia. Que você possa olhar, né, na região. Quem sabe tem uma igreja precisando que você vai lá levar uma palavra. Você tem a palavra dentro de você. Você precisa sair do seu conforto e ir lá, falar, não, hoje eu vou. Essa semana eu fui. Eu fui lá em Terra Boa, reuni com os irmãos lá. Tem um grupo de irmãos que se reúne em Terra Boa. Levei o pastor Leonel comigo. Fomos lá, oramos com os irmãos, se alegramos com os irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, ir lá e investir em um corpo morto. Então, irmão, o corpo morto é difícil de se investir. Só investe em corpo morto quem acredita que um dia ele pode ressuscitar. Não é verdade, meus irmãos? José de Arimateia foi lá, ele pegou o corpo, passou o óleo, ali ele envolveu e ele colocou no túmulo. 3 dias depois, ressuscitou o corpo. Ressuscitou o corpo, irmãos. Então, porque o corpo morto às vezes é difícil. O corpo morto, se você pega ali, você joga água, nada acontece, porque está morto. Você mexe nele ali, chacoalha, nada acontece. Por quê? Porque está morto. Você põe azeite, nada acontece. Você canta um louvor, nada acontece, nem de pé fica. Não é assim, irmã? A irmã está dando glória a Deus ainda, eu vou continuar. Mas eu acredito que a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, no Brasil e no mundo, ele vai ressuscitar. Por isso que eu não vou desistir. Por isso que eu vou continuar investindo no corpo. Porque eu acredito que o corpo, ele vai ressuscitar. Ele vai. Se você não acredita nisso, irmãos, olha, eu convido você a passar a acreditar. Porque nós somos a geração que vamos investir em corpo morto. Nós somos essa geração, que nós vamos sair caçando aí aqueles que estão mortos, que não estão frutificando, e nós vamos lá levar o nosso abraço, convidar para a nossa casa para tomar um café, fazer uma visita, e nós vamos investir nesse corpo. E sabe o que nós vamos fazer depois que nós investirmos no corpo? Vamos esperar o Senhor ressuscitar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Não queira ser você o Espírito Santo, não queira você fazer a obra, porque a obra do Espírito é Ele que faz. Então, meus irmãos, chegou a hora daqueles que acreditam que o corpo vai ressuscitar. Nós não podemos deixar ninguém para trás, né? A gente ouve muito isso no legendário. Ninguém fica para trás. E nós precisamos ressuscitar esses irmãozinhos que ficaram para trás. 60 anos dessa igreja, quantas pessoas já ficaram para trás? Chegou o momento de levantar o José de Arimateias e resgatar os corpos mortos. Resgatar as igrejas que estão morrendo. Fui em Paraíso do Norte, levei um choque. O ano passado eu fui em Paraíso, né, nas férias, tinha uma igreja lá, no avivamento, e aí a igreja tinha assim, 80 jovens naquela igreja, sabe assim, um louvor e tal, um barulho, e tudo, meus filhos, eu quero ir nessa igreja, e eles foram na igreja lá, participaram do culto, cheguei lá essa semana,
Cadê a igreja daqui? Não, fechou. A igreja estava fechada, não tem mais, não conseguiu se manter. Falei, meu Deus, cadê os José de Arimateias para poder investir nesses corpos? A igreja não se manteve porque só tinha jovem na igreja. Se fosse assim, a nossa congregação de Perru tem 60 crianças. A aldeia lá, temos lá cerca de 100 pessoas congregando lá, criança. Então, se você for ver, irmãos, não dá retorno. O que é isso? Que reino é esse? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que as igrejas têm que dar lucro, tem que sobrar no caixa? Não, irmãos. Nós estamos fazendo uma obra de 606 metros. E nós estamos vivendo do maná todo dia. Todo dia Deus manda um maná. A semana que nós achamos, não, essa semana não vai dar para levantar mais parede. O Senhor manda um maná ali. Opa, Deus, chegou o cimento, vamos continuar a obra. O Senhor é o dono da seara. Ele é o dono da obra. Então, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem nessa noite. Quero dizer para você que Deus quer contar com você. Deus quer contar com você. É você. Às vezes você diz, mas que fulano poderia estar aqui, tem um chamado missionário. Não, é para você. É você que Deus quer usar. Porque nós somos aquele negócio, né? Nós queremos terceirizar, né? É para fulano, né? Isso aqui é para fulano, é para ciclano. Não, é para você. Então, eu quero, né, que Deus ministre no seu coração agora. Quem sabe você está aqui nessa noite e você sente que você não está frutificando como deveria. Mas eu estou dando fruto, né? Eu estou fazendo. Mas você está fazendo todo o seu potencial? Você está entregando realmente tudo? Porque nós cantamos aqui, né? Tudo entregarei. Será que entrega mesmo? Eu não vou cantar não, irmão, porque eu já desafinei, né? Tudo entregarei, nós cantamos tudo entregarei. Nós cantamos Zaqueu, né? Até as crianças sabem, largo tudo para te seguir. Irmão, será que nós realmente estamos sendo sinceros com aquilo que nós louvamos? Então, às vezes você está frutificando, mas não está frutificando como você deveria. Ou às vezes você acredita, né, que poderia fazer mais. Você entende que você pode fazer mais, mas você não tem, por algum motivo você não tem conseguido. Algo tem te prendido, algo tem, né, impedido que você avance. Mas quem sabe nessa noite você entende que você tem capacidade de investir mais. Você tem capacidade de orar mais, de jejuar mais. E às vezes você não está conseguindo, mas por isso eu quero, nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a se colocar de pé. O pastor Luiz cantou um hino tão bonito que eu pedi para ele cedo, que eu vi ele cantando lá na montanha. Será que ele consegue cantar de novo? Pastor Luiz, vamos cantar de novo esse hino. Quem sabe nessa noite o Senhor levanta aqui os José de Arimateia como missionários. Então, irmãos, você que quer frutificar mais, você que quer, né, fazer com que a obra do Senhor, ela flua mais, você que quer, né, se entregar mais, nessa noite, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir até o altar. E vamos ter aqui um tempo de oração. Quero convidar minha esposa, né, para orar, para impor as mãos sobre a vida dessas pessoas. E eu creio nessa noite, que é uma noite profética, onde o Senhor está te levantando, te separando, dando para você um novo ministério que você nunca imaginava que você teria. José de Arimateia. Você vai sair nessa cidade, nesse estado, no Brasil, no mundo, quem sabe no Uruguai, ressuscitando os corpos mortos. Amém? Glória a Deus. Japuraré, isso é Guarani, Japuraré, vamos cantar. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. Você que está sendo tocado já pelo Espírito Santo, sai do seu lugar, vem para o altar. Como um fogo. Se você quiser se prostrar, ficar de pé, meu coração. Se renda nessa noite. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países. Aleluia! Deste Glória a mundo Deus! perdido. Eu Senhor, que tu sabes, Senhor, só tu conheces os meus problemas. Somente tu
Senhor me ajudará, pois eu bem sei que em Ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir aos campos missionários, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Cadê aqueles que serão despertados nessa noite para essa obra gloriosa que é a obra missionária, que é a obra de restaurar famílias e salvar vidas? Eu quisera anunciar, eu quisera ir aos campos missionários, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, anunciar. O Espírito Santo está te chamando hoje. Onde estão os José de Arimateias, que vão estender a mão, que vão orar, que vão ministrar cura, que vão evangelizar, que vão botar a mão no bolso, financiar a obra missionária, que vão deixar a sua terra, a sua parentela e se dispor a ir aos campos? Aqui está uma família que é um exemplo, irmãos. Deixou o conforto para ir aos campos missionários. Você é capaz de deixar o seu conforto? Eu já estou com vontade de ficar ajoelhado aqui, irmãos, que eu não aguento o apelo missionário. Eu já entreguei minha vida desde o começo. E eu creio que Deus me trouxe também aqui dentro da igreja, que eu queria gastar minha vida toda lá no meio do mato mesmo. Mas o Senhor me trouxe aqui para mandar você para lá. E hoje o Senhor está falando, não endureça o teu coração. O que você precisa fazer? Dobre o seu joelho e se renda. Um dia o pastor Mauro aceitou um chamado desse. O pastor Nilton estava pregando, o pastor Mauro veio no apelo e dobrou o joelho. E eu estava no banco. E o Espírito Santo falou, vai lá e fala para ele que eu não quero o dinheiro dele, eu quero é ele. E eu transmiti essa palavra. Pouco tempo depois o pastor Mauro aceitou o chamado. Irmãos, o desafio da obra missionária é grande, os campos estão prontos. Talvez você já aposentou, você tem uma aposentadoria gorda para você comer e beber e viver, mas você não quer ir para os campos missionários. Lembre-se que uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Nós vamos orar, estenda as suas mãos. Quem sentir no coração de vir aqui orar, com esses que aqui estão, quem sabe você pode pelo menos orar por esses que estão aqui. Aleluia. O Espírito Santo está se movendo no meio da igreja. O Espírito Santo está agindo. E é sua oportunidade de entregar a sua vida. Eu quero ser um mantenedor de missões. Eu quero colocar o meu recurso para o reino de Deus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero ir para o Uruguai, para a Argentina, para a Colômbia, para onde Deus me mandar. Seja ousado. Missões é ousadia. Missões é coragem. Missões não é para covarde, medroso e acomodado. Missões é para alguém inflamado pelo Espírito Santo. Você é um adolescente, um jovem, quer oferecer a tua vida para a obra missionária? Talvez o teu pai fale, não estuda para ganhar dinheiro. Tudo bem, mas você não pode entregar a sua vida para missões? Senhor, faz de mim o que o Senhor deseja. Opera, Espírito Santo. Checa na bastúria. Ai, Oxá. Acende, Espírito Santo. Acende a chama missionária. Fala ao coração dos teus filhos. Mostra o que o Senhor tem para eles. Mostra o teu propósito. Mostra o campo. Mostra o lugar, Espírito Santo. Que se levante homens e mulheres hoje aqui com o coração cheio do fogo do Espírito Santo, para alcançar aqueles que estão mortos nos seus pecados, presos, aprisionados nos vícios, na idolatria, no ocultismo, no engano. Levanta Arimateias aqui hoje, Espírito Santo.
homens inflamados, cheios do Espírito Santo, para levar a tua glória entre as nações, para levar a tua palavra até os confins da terra. Nós oramos e abençoamos esses que aqui estão. Cumpre, Senhor, cumpre na vida dos teus filhos. Levanta neste lugar uma igreja viva, consagrada, santificada, cheia do Espírito Santo. Que nós possamos ter a boca do Senhor, a resposta do Senhor nesse tempo final. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Creia que o Senhor ouviu aí o teu coração, tuas palavras, os teus gemidos. Aleluia. Aleluia.